E você tem um projeto, né, social, essa parte, um consultório móvel, né? Sim. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi, assim, como é que surgiu essa ideia no seu coração? Porque fazer caridade, né? A gente fazer esses projetos sociais, a gente costuma falar muito isso. Eu e o Ober conversamos isso lá em casa, né? Que na medicina a gente tem essa oportunidade de fazer o bem, só de escutar a pessoa, acolher, mas a gente nota que você fez algo a mais. Você saiu da sua zona de conforto mesmo, por investir nessa parte e tirar aí algum dia, né? Eu sei que a sua rotina é corrida, tem uma filha pequena. Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse processo? Foi o seguinte, assim, na faculdade a gente fazia muitos projetos sociais. E visitava creche, tudo, e eu sempre achava muito, muito bacana. Então eu sempre tive isso em mente. Eu pensava assim, quando eu me formar, eu quero continuar. E foi dito e feito. Quando eu me formei, eu continuei visitando as creches, fazendo atendimento de forma voluntária. Inclusive, quando eu era residente. Então, eu tirava ali um dia, um final de semana, e ia. Atendia as crianças no chão, no colchãozinho, levava medicamentos de amostra, tudo. E eu vi que, como pequenas atitudes faziam grandes diferenças na vida daquelas crianças, né? Inclusive, foi até engraçado que quando eu conheci minha esposa, eu fiz um teste com ela. Eu falei assim, deixa eu ver se realmente ela gosta mais ou menos das mesmas coisas que eu. E ela era interna e eu já era residente. Eu chamei ela para ir num atendimento voluntário, numa ação social em Santo Antônio Descoberto. E quando eu convidei, ela ficou super animada e foi e me ajudou. Eu falei, nossa, é ela, viu? Então, assim, a gente já teve aí essa afinidade. E continuei por mais de 10 anos fazendo esses atendimentos voluntários em creche, dando palestras em escolas, fazendo ali essa parte social. Sem ajuda nenhuma, né? Governo. Não, sem ajuda nenhuma, empresas. Nada, tudo partia de mim. E foi bem na pandemia, foi engraçado que assim, eu sempre tive uma gratidão enorme por tudo que Deus fez na minha vida. E por um tempo eu comecei a orar, assim, Deus, você já fez muito por mim, me mostre o que eu poderia fazer por você, para te ajudar, né? Porque sou muito grato para compensar tudo que você já fez na minha vida. Então eu ficava pedindo para ele me mostrar algo que eu pudesse fazer. E foi engraçado que eu estava um dia na igreja, eu sou evangélico, e no meio do culto me veio na minha mente de fazer um consultório móvel e levar para os atendimentos das crianças carentes. E me veio essa ideia na cabeça, eu lembro direito. Quando eu saí da igreja, eu conversei com a minha esposa, eu falei, Sara, eu tinha uma ideia aqui de fazer um consultório móvel e ir nas comunidades aqui no entorno de Brasília, levar atendimento para as crianças carentes. Você acha que isso é loucura? Você com um certo receio de falar com ela. Fiquei. Tanto que eu perguntei, eu falei assim, você acha que isso é loucura? Aí ela falou assim, Ricardo, loucura seria se você não escutasse a voz de Deus. Meu apoio, você tem todo o meu apoio. Sim. E eu acho que ela não acreditou que eu fosse atrás, mas na outra semana eu já fui atrás, achei um local que faria a confecção do consultório móvel, já dei entrada no projeto, eu tinha recebido um dinheiro, coloquei de entrada, parcelei inúmeras vezes o restante, fui pagando, tudo do meu bolso mesmo, assim. E tudo, o consultório móvel fui eu que projetei, todos os mínimos detalhes. Então, assim, eu fico feliz, assim, de ter escutado a voz de Deus e não só escutado, como concretizado, né? Porque muitas vezes a gente escuta e não tem coragem ali de dar aquele passo, né, de fé, de concretização. Eu fui atrás e demorou uns 10 meses para ficar pronto, entre todo o projeto e a conclusão, né? Mas ele ficou pronto, se não me engano, vai fazer 4 anos. Foi em 2021. E qual foi o impacto da primeira ação social, assim, para você? Quando você chegou com um trailer lá temático... Essa foi até engraçada também. Na primeira ação social, eu fiz o trailer, tudo, ficou pronto. E eu super animado, super empolgado. Eu falei, não, é agora. Já tinha juntado todas as medicações com os representantes, porque o projeto, eu levo o atendimento voluntário
E o intuito é que todas as crianças saiam medicadas. Por quê? Porque nesses locais a gente sabe da dificuldade que é comprar uma medicação, ter acesso, né, ao nível básico ali de atendimento mesmo. E a primeira ação, eu não combinei nada com ninguém. Eu lembro que eu fui lá no Sol Nascente e levei o consultório móvel. Parei na porta de, assim, tinha um supermercado e tinha uma drogaria e um cabeleireiro. Uhum. E eu parei lá na porta e falei assim, eu vou abrir aqui e vou atender quem me procurar. E foi engraçado que nesse dia eu abri a hora que eu tava desmontando, o rapaz do salão, ele já ficou chateado. Ah, mas você parou o consultório aqui na porta do meu salão, você vai me atrapalhar. E já começou a gerar um certo desconforto ali. E eu pensei, falei, Deus, mas nossa, tô querendo tanto ajudar e já, né, tô encontrando essa resistência. Na hora eu falei, conversei com ele, falei, pedi desculpa, falei, não, tudo bem, tudo. Recolhi todas as coisas. E quando a gente estava indo embora, a noiva do meu cunhado, ela mandou mensagem para uma tia dela, que é de uma igreja, e coincidiu deles estarem fazendo um evento no mesmo dia. Aí a gente falou, não, vamos levar o consultório para lá e vamos se agregar, que era na Ceilândia, no Setoró. Sim. Nossa, mas foi coisa de Deus, assim, que quando a gente chegou, sabe, muitas crianças, brinquedos Ceilândia foi onde infláveis. você fez também residência, né? Foi onde eu fiz Foi residência. E aí eu fiz questão de iniciar lá, né? Sim. Por isso que eu fui para lá, pro Sol Nascente. E foi muito bom, porque quando a gente chegou lá e montou toda a estrutura e começou os atendimentos, eu não esqueço de uma mãe que falou para mim, nesse dia lá, no primeiro dia, ela falou assim, doutor, eu já rodei em 3 unidades de saúde, já fui no pronto-socorro, eu não consegui nenhum atendimento, eu tô com essa criança ruim aqui, já tem vários dias. Ontem eu orei tanto para Deus para poder me ajudar, porque eu já nem sabia mais o que fazer. Quando eu vi o consultório aqui, quando eu vi essa questão do atendimento, eu vi que Deus tinha respondido as minhas orações. Então você tá aqui hoje, para mim é uma resposta divina. E aquilo tocou muito no meu coração, porque eu sempre tive esse intuito de ser uma resposta divina para aqueles que mais necessitavam. Então eu fiquei muito feliz e falei, não, realmente é o meu caminho, não vou parar mais não. E de lá então eu nunca mais parei, já foram mais de, se não me engano, quase 20 ações sociais em vários locais do Distrito Federal. O local que eu mais fui até hoje foi na Estrutural. Se não me engano, eu acho que já foram 5 ou 6 ações ali. Então assim, sempre é muito, muito bom mesmo, porque acaba que você não deixa ali, né, de estar ajudando. Às vezes parece pouco, mas para aquelas famílias, por exemplo, que são bem necessitadas, faz toda a diferença. Eu já peguei crianças assim, por exemplo, com pneumonia, crianças com quadros graves, que se não tivesse ali uma intervenção pontual, no mínimo iria evoluir para uma internação ou por uma complicação de alguma doença, né? Então eu fico feliz de poder estar fazendo a diferença, não só eu, que sempre minha esposa vai comigo, ela é médica, otorrinolaringologista, ajuda nos atendimentos, tem sócios da minha clínica que vai também, especial aí a doutora Lucélia, alguns colegas pediatras que ajudam também no atendimento, nesse último que a gente fez, oftalmologistas infantis também agregaram, então assim, é muito bacana poder estar ajudando o próximo. Apesar de você ser geriatra, acho que a gente pode fazer um atendimento clínico, pediátrico também, né? Não, precisa. Estão convidados para a próxima ação. Nossa, é muito bacana mesmo. E assim, como eu noto como simples atitudes mudam a dinâmica daquele local e muda, inclusive, a parte cultural daquela comunidade. No que eu digo assim, de práticas de higiene, de a gente chamar a atenção dos pais para detalhes que vão fazer diferença na vida das crianças. Eu digo isso porque uma vez eu ainda era interna, e fui em 2013, nossa, tem tanto tempo que eu nem vou lembrar, na África fazer uma missão. Eles hoje já são bem mais estruturados, também era de uma igreja evangélica, Missão África. E no primeiro momento eu me questionei, assim, eu falei, gente, será que isso aqui vai ter um impacto mesmo na vida dessas pessoas? Porque lá eram pessoas que viviam
em Moçambique, né, na extrema pobreza, e a gente levava malas de remédio, mas era só para iniciar o tratamento. Então, vamos supor, essa criança tá muito pálida, e a gente dava um Neutrofer, um ferro. E aí eu pensava, mas será que isso vai curar a anemia dessa criança? Ou então, vitaminas diversas. A gente atendia adultos também, então tinha poucas caixas de antihipertensivo. E aí você vê Deus agindo naquele local, e o remédio físico é como se fosse um detalhe. Sim. Que as pessoas mudam muito a sua forma de enxergar. Então, aquela comunidade não tinha ideia. Então, a gente ensinava a escovar os dentes, higienizar verduras. Eles eram muito acostumados a comer tudo da mandioca. A folha da mandioca, a própria mandioca tinha muito aquela desnutrição proteica, porque comia mais, era uma dieta mais baseada em carboidrato. Então, era uma comunidade, assim, que não sabia o básico mesmo. E eles tinham uma terra fértil. Eu imaginava lá que era uma seca, e não é um clima muito parecido com o do Brasil em alguns locais, sabe? Então, ali, que eles plantassem iria crescer, e aí eles foram também criando essa cultura de fazer a horta, de cavar o poço para ter água. Então, a gente muda muito a forma daquelas pessoas enxergarem, e a gente traz saúde também, por essas intervenções mínimas, entre aspas, né? Não vai dar continuidade, porque eles vão em temporadas. Mas as pessoas começam a mudar mesmo. E hoje a comunidade lá já tem uma estrutura diferente com esse projeto que já começou há vários anos, né? E eu vejo que tem muito do agir de Deus, eu acredito muito nisso, que as pessoas que trabalham com esse fim vão ser um instrumento, mas vai fazer muita diferença mesmo na vida de todas aquelas pessoas, principalmente na prevenção, né? Em a gente melhorar o estado de saúde daquelas pessoas. E eu acho que o seu trabalho é muito parecido. Você foi contando aí, eu fui lembrando dessa história, porque com certeza você deixa um pouquinho do seu conhecimento, não só aquele atendimento ali pontual daquela criança, mas deixar o seu conhecimento para essas famílias. Ricardo, e aí a gente vê assim que sua história, a história da Marília na África, a gente vê claramente que as pessoas não morrem de fome, não morrem de frio, elas morrem de abandono, né? Então, infelizmente, as pessoas não têm a mesma oportunidade do que as outras. Então, assim, essas pessoas que têm condição de fazer, alguns fazem por questão financeira, ajudam uma instituição, igual eu faço, até na estruturar uma creche que a gente ajuda lá, mas eu sempre converso com a coordenadora da creche, ela sempre me pede, doutor Ober, venha aqui um final de semana para a gente poder, para você conhecer, trazer seus filhos para conhecerem. E ela me faz uma prestação de conta, ela me manda os recibos do supermercado, né? E foi mais ou menos assim que aconteceu. Um dia eu estava muito inquieto, um final de semana em casa, e eu não entendia, porque estava todo mundo bem, tudo. Falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? E eu lembrei que tinha umas meninas que trabalhavam comigo, que tinham me mandado umas fotos de uma ação social que elas fizeram lá, e falou, doutor Obso, eu preciso conhecer, na estrutural. E aí eu pedi o contato dessa administradora e liguei para ela. Falei, não te conheço, mas eu queria que você fizesse algumas coisas. Eu vou te mandar um valor mensal, né, a partir de agora, e a gente vai escolher uma data de aniversário das crianças. Então a gente vai fazer o aniversário. Aniversário do mês. Do mês. Os aniversariantes do mês nós vamos nos reunir no final do mês para fazer. Hoje eu consigo fazer a contribuição mensal, mas a gente não conseguiu colocar de fato algumas ações que a gente tinha programado. E esses dias eu escolhi uma criança lá para levar numa clínica que eu trabalho aqui em Taguatinga, onde tem pediatria, e falei, olha, você vai escolher uma criança que você acha que está mais necessitada, e ela vai passar o dia lá, ela vai fazer o acompanhamento com o pediatra, era uma síndrome rara, eu não lembro. E assim, a família entrou em contato comigo numa gratidão, e aí você vê, que eu costumo dizer para meus pacientes, né, o combo para ter um coração saudável. Não só a dieta, não só a alimentação, né, o exercício físico, mas a espiritualidade. Dependendo da religião, você acreditar e você fazer algo por alguém. É um bem-estar, é uma sensação imensurável. Você chegar em casa com um dever cumprido.
E às vezes você não sabe o que que eu fiz, né? Não é aquela meta que você cumpriu. Mas você deita e fala assim, nossa, que sensação agradável. Sim. Eu imagino que você sente, né? Porque isso é muito constante na sua vida. Nossa, assim, toda, toda ação, quando assim, a gente termina, né? Porque não é só no dia, né? O pessoal acha que é só no dia. Mas existe todo um preparo, né? Então existe um preparo de organizar, selecionar essas medicações, toda a higienização do consultório móvel, todo o transporte. Engraçado que quando começou, era totalmente um trabalho em família, né? Porque eu e minha esposa nos atendimentos, meu sogro, que tinha caminhonete para transportar, fazia o Sua transporte. esposa é de Brasília. É, daqui de Brasília. Meu cunhado e a noiva dele na triagem, né? Então a gente organizou, né? E com o passar do tempo, aí, não, hoje eu já adquiri um carro que consegue fazer um transporte, mas no final de toda aquela ação que dá um pouco de trabalho, a gente tem justamente essa sensação, aquela sensação de leveza, de dever cumprido, de poder realmente ver que fizemos a diferença ali na vida daquelas pessoas, porque elas não teriam condições de estar ali de frente ao pediatra, de frente aos outros profissionais que estão ali, se não fosse por essa oportunidade, né? Então, ali de realmente de forma genuína, de forma, né, visando só mesmo a ajuda ali, o bem-estar. Então, a gente acha que está ajudando, mas no fundo, quem mais está sendo ajudado realmente somos nós, né? Assim, Exato. então, eu acho que realmente ver cada sorriso ali das crianças, realmente a gratidão dos pais, realmente aquilo não tem preço, né? Então, eu sempre falo para todo mundo assim, muitas pessoas me perguntam assim, eu queria ajudar, eu não sei como ajudar. Pessoal, comece com aquilo que realmente está ao seu alcance, assim como eu fiz quando eu não tinha um consultório móvel, eu ia do mesmo jeito, assim, quando eu era estudante eu ia do mesmo jeito. Então, só o fato de você se dispor do seu bem mais precioso, que é o seu tempo, eu acho que já vale muito, assim, se você vai lá, nem que seja para conversar com o idoso, ou brincar com a criança, dedica um pouco do seu tempo, que aos poucos Deus vai te direcionando para coisas, né, maiores de acordo com a sua aptidão, que foi assim que aconteceu comigo, né? Então eu comecei dando o primeiro passo. Eu acho que quando a gente inicia aos poucos, Deus vai mostrando para a gente